Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gerry, professor de Geografia. Estamos trabalhando então a Geografia dos continentes, falando hoje sobre o continente asiático, né? Principalmente no extremo oriente, o que nós chamamos de Ásia Oriental. Joia? Vamos então falar de um país importante no cenário internacional, que é a China. Então a China faz parte da Ásia Oriental, ou também conhecido como extremo asiático. Bom, a China tem hoje 1,3 bilhão de habitantes. É, então, o país de maior população absoluta do mundo. Só que esses 1,3 bilhões de habitantes não se dividem de forma homogênea em seu território. Há uma grande concentração na porção leste. Por que há uma grande concentração na porção leste? Porque o oeste da China é mais montanhoso e é um pouco mais árido. Ali você encontra, por exemplo, um deserto, o deserto de Gobi, que é um deserto frio. Professor, deserto frio? Sim, senhor. Né? Nós temos desertos quentes, como o Saara, e desertos frios. Aquele deserto que tem temperatura média abaixo de 20 graus é conhecido como deserto frio. E esse deserto se forma pelo bloqueio intransponível, que é a cadeia de Himalaia, que não permite que os ventos quentes do Índico cheguem até essa porção do continente. Então, uma forte concentração de toda essa grande população na fração leste, ou seja, pressionando também os recursos desta fração leste. Bom, vamos contar um pouco da história da China para entender por que ela é hoje a segunda maior economia do mundo, logo atrás da economia americana. Lembrando bem, o sonho do chinês é se tornar americano, na essência da cultura e também em termos econômicos, né? Muito bem. Vamos começar por um marco importante da China, que foi a sua revolução. A revolução. Professor, mas qual das revoluções? A revolução comunista. Comunista da China. Quando foi mesmo essa revolução comunista da China? 1949. Então, em 1949, nós tivemos uma revolução então social, ideológica, política e econômica. Então, nós temos aqui a China, chamado então de República Popular da China. Uma aproximação muito grande do socialismo, do comunismo, portanto, pregado pela ex-União Soviética. O que acontece, então, nesse momento na China? Nós temos, portanto, uma economia socialista, o que nós chamamos de economia planificada. Vocês lembram qual que é a diferença de economia de mercado e economia planificada? Economia de mercado é aquela que é regida, estabelecida pela lei da oferta e da procura. Ou seja, o preço é estabelecido a partir da procura do produto, né? Se você oferta muito e a procura é pouca, o preço cai. Se você oferta pouco e a procura é muito, o preço sobe. Na economia planificada é diferente. O nome já diz tudo, ó. Eu estou planificando, é através de planos governamentais. Então, o governo é que vai fazer uma forte intervenção. Tanto é verdade que, nesse momento, o que acontece com as fazendas? As fazendas passam a ser fazendas coletivas. Não há relação comercial nos produtos agrícolas a serem produzidos. Os meios de produção são estatais também. Então, o governo é que vai comandar aonde vai se produzir, quanto vai se produzir e por quanto vai se produzir também. Então, uma forte participação do governo. Nessa economia planificada, nós temos, então, nessa forte participação do governo, o Partido Único, o Partido Comunista Chinês. Então, nós temos aqui o Partido Comunista Chinês.
PCC, não é o primeiro comando da capital não, tá? PCC, vou até colocar aqui, ó, um H para diferenciar um pouquinho, é o Partido Comunista da China, centralizando toda a esfera do poder político, por extensão do poder econômico também. E quem é o grande nome dessa Revolução de 1949? O grande nome é o Mao. Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung, inclusive, recebia, portanto, uma outra denominação. Qual era? O Grande. Grande Timoneiro. Timoneiro. Professor, o que é mesmo um timoneiro? Timoneiro é aquele que pilota o barco, é aquele que sabe conduzir, é aquele que sabe levar aos caminhos, né? Qual era a pretensão, portanto, do Mao Tse-tung? Tirar a China do atraso que estava vivendo. Então ele tinha um princípio, é claro, também desenvolvimentista. E o que acontece, então, em 1950, Mao Tse-tung tem uma política de desenvolvimentista. E qual era essa política desenvolvimentista de Mao Tse-tung? Era, portanto, criar uma política chamada de grande salto para frente, ou seja, o salto para a modernidade chinesa. Então nós tínhamos aqui o grande salto para frente. Como seria então essa política? Investir fortemente aonde? Na indústria de base. O que é mesmo indústria de base? Indústria de base é aquela que transforma a matéria-prima em um produto pronto, né? Ou semi-pronto para uma outra indústria. Lembrando que a China, na região Nordeste, tem um pedaço chamado de Manchúria. A Manchúria é o lugar que concentra a maior reserva de carvão, chamado antracito do mundo. E é um carvão tipicamente siderúrgico. Então, usar os recursos minerais era importante para a China. Por exemplo, pegar o minério de ferro mais o carvão e forjar através do aço. Nós temos também uma indústria importante, a indústria bélica. A indústria bélica. O que é mesmo bélico? Bélico é a arma, né? A indústria, portanto, da guerra. E essa arma seria oferecida ao seu grande e único parceiro, a União Soviética, para que ela pudesse se armar, né, para fazer frente aos Estados Unidos em função da Guerra Fria. 1949, Revolução Chinesa, Revolução Comunista Chinesa. Estamos falando, portanto, da Guerra Fria, né? Essa guerra ideológica entre o capitalismo e o socialismo. Mas qual foi o resultado dessa política, né? Será que foi um grande salto para frente ou foi apenas um pulinho, né? Então é assim, ó, nós tivemos nesse momento uma baixa produtividade, porque boa parte dos chineses eram chineses camponeses, não tinham, portanto, uma herança industrial. E você tinha aqui também uma baixa competitividade. Ou seja, o que era para ser algo grandioso, que levasse a China ao desenvolvimento, foi o contrário. Então, o resultado de tudo isso aqui foi uma crise. Uma crise econômica e, por extensão, uma crise social. Muitos chineses aqui passaram, né, por grandes momentos de fome. Tanto é verdade que é natural, hoje muito mais para o turista do que para o chinês, propriamente dito, é comer barata, grilo, escorpião, aquilo que você vê, portanto, na televisão. Era esse momento aqui, momento, portanto, de grande crise. E o que acontece numa crise? Há sempre um questionamento da população. E nós sabemos que, tanto na ex-União Soviética como na China, no comunismo, na prática desse socialismo, né, você tinha alguns privilégios. As pessoas que estavam no poder tinham recursos que a maior parte da população não tinha. Então, justamente para sair dessa crise, dessa condição, né, dessa forma arcaica de fazer poder, é que Mao Tse-tung propõe uma nova revolução, agora uma revolução cultural. Então nós temos em 1966 a Revolução Cultural.
Essa revolução cultural era uma revolução de purificação, para purificar, portanto, o sistema. Tanto que ela também pode ser conhecida como revolução proletária, ou seja, a revolução para os trabalhadores, né? Porque Mao Tse-tung queria que a sucessão fosse de líderes que tivessem capacidade e não só aqueles que se beneficiassem da grande pobreza dessa maioria da população. Queria também que houvesse uma universalização, uma forma mais fácil dos jovens se educar. Como os jovens queriam se educar e o Mao falava para esses jovens, é natural que muitos deles ficassem a favor de Mao Tse-tung, criando inclusive a chamada Guarda Vermelha, né? Fazendo uma alusão ao Livro Vermelho de Mao, que era na verdade um manual de sobrevivência, como o chinês deveria se conduzir. Mas aí nós temos então os opositores de Mao também, que foram inclusive perseguidos por essa Guarda Vermelha, por essa juventude, e alguns fugiram para a parte insular. Lembra a parte insular da China? A parte insular era a Ilha de Formosa, que nós conhecemos como Taiwan, que significa, portanto, o pedaço mais próximo dos Estados Unidos, um pedaço capitalista. E a parte continental da China, mais próxima da ex-União Soviética, né? Uma parte mais socialista. Então nós tivemos na Revolução Cultural de Mao também muitas perseguições, muitos conflitos, né? Muitas prisões, muitas mortes, inclusive. Então nós temos aqui, para essa revolução, uma crise política, mais uma crise financeira. Então, qual o resultado, novamente, agora da soma de uma crise política com uma crise financeira? Um isolamento. Não é? Um isolamento internacional, ou seja, a China que queria crescer, se aproximar do Ocidente, não conseguiu fazer, ficou ao contrário, ficou mais isolada ainda, mais empobrecida. Bom, qual seria então a forma da China ganhar importância no cenário internacional? É claro, se aproximar mais da ex-União Soviética, lembrando que os soviéticos já tinham produzido um armamento nuclear. E a China, por extensão, também queria um armamento nuclear para ter importância e relevância dentro da geopolítica. Mas houve uma negativa. Os russos não permitiram que a China pudesse armar com armas atômicas. Conclusão, houve um começo de um distanciamento da China em relação à ex-União Soviética, principalmente na figura de Mao, que não queria, portanto, trazer essa forma arcaica de fazer governo, com o privilégio de poucos e a pobreza de muitos. Então nós temos um isolamento aqui da China. A China vai se distanciando dos Estados Unidos, da União Soviética e vai se aproximando dos Estados Unidos. E aí nós temos 1976. 1976 morre Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, portanto, vai morrer, não é? E quem vai ser o sucessor de Mao Tse-tung? Aquele mesmo que Mao havia perseguido, entre eles o Deng Xiaoping. Então nós temos aqui a posse de Deng Xiaoping. Qual a importância, portanto, de Deng Xiaoping para a economia chinesa? Muito importante, porque ele vai produzir agora algumas reformas, que nós vamos chamar as 4 pilares ou as 4 reformas da modernização. E como seriam essas reformas? Uma reforma na indústria, uma reforma na educação, uma reforma militar, uma reforma tecnológica também. Então, levaria e conduziria, portanto, a China a um patamar de desenvolvimento, se afastando cada vez mais da forma socialista de viver e de trabalhar em termos econômicos. Então nós temos aqui as chamadas outra revolução, uma revolução que a gente vai chamar, portanto, das 4 modernizações. As 4 modernizações, Então vamos começar aqui. Primeiro, então nós temos aqui a modernização, que nós chamamos então na agricultura.
agricultura. O que aconteceu então na agricultura da China? Extintas fazendas coletivas. Significa dizer que passam a ter relações comerciais na esfera, portanto, agrícola. Eu, agricultor, posso produzir, eu, agricultor, posso comercializar o excedente que eu estou produzindo. Ou seja, saindo da condição de subsistência da produção para uma economia de mercado. Nós temos também outra mudança importante, a indústria. A indústria, que era alicerçada, ancorada na indústria bélica e na indústria de base, passa a ser uma indústria de bens de consumo. Os bens de consumo duráveis ou não duráveis. Aí você encontrou no mercado um montão de produtos chineses. Lembra daquele que você comprava hoje quebrava mesmo com pouca tecnologia? Muitos deles, inclusive, cópias e cópias mal feitas de produtos que já haviam sido lançados, inclusive na América pelos próprios Estados Unidos. A China, portanto, foi produzindo bens de consumo, duráveis ou não duráveis. Hoje, com tecnologia mediana para tecnologia alta. Hoje você consegue comprar produtos muito bons, oriundos, portanto, da China. Qual outra revolução? A revolução da educação. Na educação, por quê? Vocês se recordam por que o grande salto para frente proposto por Mao não deu certo? Porque a população tinha baixa produtividade. Então, um incentivo grande na ciência e na tecnologia. Vocês lembram bem que a China sediou uma Olimpíada. Mas por que ela sediou uma Olimpíada? Para mostrar ao mundo que não é mais um país arcaico, é um país moderno. Tanto que está lançando gente no espaço e trazendo de volta, né? Tem satélites geoestacionais. Então a China, que sai de uma baixa tecnologia, hoje você tem de média para alta tecnologia em termos de território chinês. Na sua educação. E também no campo militar. No campo militar, o exército chinês é grandioso. Imaginemos quantos chineses hoje vão fazer 18 anos. Quantos vão ingressar, portanto, nesse exército? Então, o Exército Vermelho é um dos maiores do mundo e um dos mais bem armados. Tanto é verdade que você já tem armas nucleares em território chinês. Então, nós temos, para as 4 modernizações propostas por Deng Xiaoping, depois da morte de Mao Tse-tung, a agricultura, a indústria, a educação e a questão militar. Muito bem. Nós sabemos também que a partir de 1990, o que acontece, portanto, com o mundo? A falência do regime socialista, né, e a expansão do modo capitalista. Então nós temos, portanto, uma economia globalizada. E a China não pode ficar isolada, né? Então a tendência qual é? Abrir, portanto, a sua economia. Então nós temos aqui uma pequena abertura econômica no território chinês. E aonde é que aconteceu essa abertura econômica? No que nós chamamos de ZEs. O que são as ZEs? As ZEs são zonas especiais econômicas ou zonas especiais de exportação. Esse é o pedaço capitalista da China, nessa abertura proposta no mundo globalizado desde a década de 90. Então nós temos a China, portanto, permitindo fazer negócio com outras nações e permitindo que houvesse investimentos estrangeiros em território chinês, né? Claro, com a participação grande do Estado ainda, porque o Estado se mantém único, ou seja, o Partido Comunista ainda tem forte presença na economia chinesa. Então, as ZEs transformam, portanto, uma grande parte da China em um novo país, um país sui generis, ou seja, não tem igual a ele. É um socialismo que nós chamamos socialismo de mercado. Um socialismo de mercado. Significa dizer o quê? Que o regime se mantém socialista, o regime político, mas a economia passa a ser cada vez mais uma economia de mercado. Lembra que a economia de mercado é lei da oferta e da procura, né? Quem determina, portanto, o preço é justamente a oferta ou a procura desse produto, tá? Então a China vai paulatinamente abrindo-se para o capital estrangeiro, mas ainda com uma forte participação do Estado. Se eu quiser abrir uma empresa na China, eu posso? Posso.
desde que eu tenha um sócio. Quem vai ser esse sócio? O Estado. Então, o Estado chinês é sócio de grande parte dos empreendimentos estrangeiros, para ele vigiar e controlar. Falando em vigiar e controlar, a China já é hoje a segunda maior economia do mundo. Mas nós temos ainda fortes contrastes sociais. Por quê? Porque a maior parte do chinês ainda é pobre, né? Uma minoria se beneficia, portanto, dessa abertura desse mundo mais globalizado, né? Então nós temos aqui uma grande concentração de renda em território chinês. Outra coisa que falta na China e muito, liberdade de expressão. O partido, né, único, o Partido Comunista Chinês, ele controla, por exemplo, a internet. Ele controla a presença do Facebook, ele controla a presença do Google, ele controla, portanto, a presença dessas empresas, né, de mídia. Então, você não tem muita liberdade e o Estado vai permitir que você tenha acesso a algumas informações. Tanto que nas Olimpíadas só era permitido filmar aquilo que o governo permitisse que você filmasse, não as mazelas da China, só, portanto, as suas virtudes. Pergunta simples, por que será que a China cresceu tanto em tão curto espaço de tempo? Porque a China, em 2001, ela é aceita na OMC. OMC é a Organização Mundial do Comércio. Significa dizer que a China entrou no cenário internacional, importando vários produtos e exportando muito mais os produtos, porque a economia chinesa hoje é a chamada economia de exportação, enquanto os americanos formam uma economia de importação. Então, a China, em 2001, passa a ser aceita na OMC. Significa dizer que ela cumpre as regras do mercado internacional? Seria, mas será que ela cumpre mesmo? Uma delas eu sei que a China não cumpre. O que é? É o chamado dumping trabalhista. O que é o dumping trabalhista? É quando você paga para a sua força de trabalho um salário muito menor do que os concorrentes. Se o salário chinês é mais baixo, o custo para produzir na China é menor. Então é melhor produzir lá do que produzir em outros lugares. Então a China produz um produto muito barato, explorando sua força de trabalho. Mesmo porque o regime socialista mantém o custo de vida chinês mais baixo. Até ontem, hoje um pouco mais diferente, mas um chinês conseguia ir trabalhar todos os dias de ônibus com $1. Um chinês com $5 iria num restaurante e comia 40 pratos diferentes. Um chinês até ontem com $15 alugava uma kitnet. Então o discurso é esse. Se o custo de vida é muito baixo, por que o salário tem que ser mais alto? Então o salário está de acordo com o custo de vida baixo, mas mantido artificialmente, né? Bom, então a China, quando foi aceita na OMC, ela ganha, portanto, agora a prerrogativa de fazer comércio com o mundo inteiro, comprando, né, as suas matérias-primas e exportando seus produtos industrializados. Pergunta simples, quem é o grande parceiro da China, né, depois dos Estados Unidos? Justamente o que você pensou, um cara chamado de Brasil. Infelizmente o Brasil está fornecendo para a China as matérias-primas e comprando da China apenas os produtos industrializados, com tecnologia agregada, ou seja, o Brasil está vendendo para a China o mais barato e comprando dela o mais caro. O mundo vive hoje sobre a organização de dois grupos, o chamado G2. G2 quer dizer Estados Unidos, o país que mais compra no mundo, e a China, o país que mais vende no mundo. Se uma dessas duas esferas entrar em crise, o mundo entra em crise junto com ele. Tá bom, gente? Espero ter contribuído. Um abraço, até a próxima.